CCJ do Senado aprova projeto de lei que revoga trecho da reforma trabalhista com relação à jornada de 12 horas por 36. 1 em cada 4 brasileiros endividados tem até 30 anos de idade. E uma startup paulistana está visando este público para ajudá-lo a sair do sufoco. Consumidores brasileiros poderão ter que pagar valor recorde nas contas de luz no ano que vem. Evento de empreendedorismo em Curitiba reúne casos de sucesso da cantora Anitta e do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Direto do Vaticano, o Silvonei José traz as últimas informações do Papa Francisco. E veja também que a imagem peregrina do Divino Pai Eterno esteve esta semana em Campo Maior, cidade do Piauí. Centenas de fiéis compareceram para os momentos de bênçãos. Essas e outras informações agora no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, nos acompanhando de norte a sul do país. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado, acaba de aprovar um projeto de lei que revoga um trecho da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017. Esse trecho estabelece as restrições à concessão da jornada de 12 horas de trabalho por 36. O projeto de lei do Senado segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. A reforma trabalhista dispensou de autorização prévia a adoção de jornadas de trabalho em regime de 12 por 36 e permitiu que fosse feita, mediante acordo individual escrito entre empregador e empregado, um acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva. De acordo com o autor, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a jornada de 12 para 36 deve ser restritiva e só poderá ser aplicada em caráter excepcional e em atividades que a demandem por características especiais, o que preservará a saúde do trabalhador. O relator da matéria na CCJ, o senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou um parecer pela aprovação do projeto em sua redação original e pela rejeição das emendas 1 e 2 da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. Na CAI, o PLS 298 recebeu parecer pela sua aprovação com 2 emendas. Na oportunidade, restou asseverado que a Constituição Federal ela prestigia a negociação coletiva e que, por isso, dispensa de autorização da autoridade competente somente poderia ocorrer em caso de previsão nesse sentido, em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ressalvou-se do mencionado entendimentos profissionais da área da saúde para as quais a dispensa o exame que seria factível mediante de acordo individual escrito. O senador Everton ressaltou que, ao contrário do que consta no parecer aprovado na CAI, a redação original do projeto de lei do Senado 298 de 2017 não inibe que as categorias econômicas e profissionais, de comum acordo, dispensem a inspeção de autoridade competente para a prorrogação de uma jornada em local insalubre. A aprovação do texto, conforme a redação original, afirmou o relator, atende concomitantemente à saúde do trabalhador e à força da negociação coletiva. Agora, olha só esse dado que chama bastante a atenção. 1 em cada 4 brasileiros endividados tem até 30 anos de idade. E esse endividamento de jovens que cresceram na era digital fez uma startup de São Paulo ter uma ideia: antecipar o pagamento do salário para ajudar esse público a sair do sufoco. Basta que a empresa onde o jovem trabalha se cadastre no aplicativo. A Júlia tem só 18 anos, estuda publicidade e começou um estágio, mas já está endividada. Eu fiz um cartão de crédito e eles deram um limite muito maior que o meu salário, e aí eu fiquei tipo, nossa. E é aquela coisa do jovem, você quer comprar aquilo, quer comprar... Chega no final do mês, você não tem como pagar. Levantamento do SPC Brasil aponta que quase metade dos jovens entre 18 e 24 anos não controla as finanças pessoais. Os dados revelam o endividamento recorde dos mais jovens.
As principais dívidas ainda são dívidas tradicionais. O cartão de crédito ainda é muito presente. E vale lembrar que nessa fase da vida, provavelmente esse cartão de crédito é usado para pagamento de contas de dia a dia. Então esse jovem também se endivida com coisas que ele não deveria pagar a prazo e sim pagar à vista. Para ajudar a evitar dívidas, um serviço por aplicativo inédito no Brasil antecipa o salário dos dias trabalhados, mediante acordo prévio com a empresa. O valor cai direto na conta. Não há cobrança de juros, mas é debitado uma tarifa de R$ 9,00 para receber qualquer valor antecipadamente. A gente quer disponibilizar salários sob demanda para os trabalhadores brasileiros para realmente oferecer uma alternativa a endividamento de produtos tradicionais de crédito, como cheque especial. Vale tudo para evitar as dívidas. Vitor procura manter uma boa disciplina financeira. Saber quanto dinheiro está entrando, quanto está saindo. E ali você fica atento porque pode acontecer ou que os riscos que você tem, né? As dicas do Vitor valem não somente para os jovens, mas para todas as idades, né? Olha, o governo do Paraná lançou nesta semana um programa que pretende modernizar a distribuição de energia elétrica por meio da substituição da rede monofásica pela trifásica. De acordo com o governo do estado, serão investidos mais de 2 bilhões de reais para a construção de 25 mil quilômetros de redes trifásicas em todo o Paraná. O investimento será por meio da Copel Distribuição e é considerado o maior do país no setor elétrico. O Paraná teve, na década de 80, um grande programa chamado Clique Rural, onde levou energia, rede monofásica às propriedades rurais do nosso estado. Agora nós estamos fazendo uma evolução de tudo isso para os próximos 30 anos, que é o projeto trifásico. É o maior projeto da história do Paraná, é o maior projeto do Brasil, são 25 mil quilômetros de rede que vão ser instaladas pela Copel. E ele tem um único objetivo, ele atender melhor o nosso consumidor, para que ele possa continuar crescendo, produzindo, desenvolvendo, melhorando a sua produção, contribuindo para o desenvolvimento do estado. E a Copel tem um benefício triplo. Ela atende o seu consumidor, né, melhora o seu fornecimento da qualidade da energia, ela reduz os custos porque essa rede, apesar do investimento alto, ela demanda um menor custo de manutenção e ela aumenta a sua base regulatória, que é por onde ela é remunerada nos seus ativos. O Paraná Trifásico deve garantir maior estabilidade da entrega de energia elétrica. Além disso, possibilitará a expansão do agronegócio paranaense, já que muitos produtores rurais deixam de realizar investimentos devido à então falta de disponibilidade da energia. Hoje a pessoa tem uma granja de uma avicultura, por exemplo, uma granja de frango, ela muitas vezes não consegue ampliar essa produção devido à rede não aguentar novos equipamentos, novas tecnologias. Então isso vai transformar a cadeia leiteira, de avicultura, de piscicultura, a produção da suinocultura e, acima de tudo, vai levar uma energia de qualidade, vai garantir que essa rede não tenha queda de energia, que muitas vezes acaba morrendo frango, acaba perdendo leite, e vai dar a tranquilidade para o Paraná crescer nos próximos 30 anos nessa vocação que é o agronegócio, que é um pilar da nossa economia. A capacidade de fornecimento dos cabos, da infraestrutura, nós teremos que, em muitas das oportunidades, ter que importar equipamentos, porque a própria demanda nacional não é suficiente para esse volume de investimento que a Copel fará. O lançamento do programa Paraná Trifásico aconteceu nessa terça-feira no Palácio Iguaçu, sede do governo. E olha, ainda falando em energia elétrica, os consumidores brasileiros poderão ter que pagar o valor recorde de 20,6 bilhões de reais nas contas de luz em 2020 para bancar ações e subsídios concedidos pelo governo federal e que estão relacionados ao setor elétrico. O valor foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, durante a votação do processo que tratou do orçamento para o ano que vem da Conta de Desenvolvimento Energético, o CDE, fundo onde são depositados os recursos que depois serão gastos com as ações e os subsídios. Instituída pela Lei 10.438 de 2002,
A Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, é um fundo setorial que tem por objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro e possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais, cativos e livres, mediante repasse de encargo nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Esse orçamento não está fechado porque a proposta ainda vai passar por consulta pública e voltará a ser analisada pela diretoria da ANEEL. Além disso, uma decisão do Tribunal de Contas da União pode reduzir o valor cobrado dos consumidores nas contas de luz para financiar esses subsídios. A consulta pública, que vai debater o orçamento da CDE, começou hoje e termina no dia 29 de novembro. Se for confirmado, o repasse de 20,6 bilhões de reais para as contas de luz será o maior valor cobrado dos consumidores desde que a CDE foi criada em 2002. O valor ainda é 27% maior do que o que será pago em 2019, 16,2 bilhões de reais. Veja depois do intervalo um evento de empreendedorismo que aconteceu ontem em Curitiba e que reuniu os casos de sucesso da cantora Anitta no setor e também do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Olha, aconteceu ontem em Curitiba a primeira edição do Meeting de Empreendedorismo. O evento teve como objetivo mostrar às pessoas como empreender e aumentar a performance dos seus negócios. A cantora Anitta e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, estiveram entre os presentes para apresentar os próprios casos de sucesso. A tradução literal para meeting é encontro, reunião. E foi isso mesmo que aconteceu durante 9 horas de evento no Expo Unimed em Curitiba. Nomes como do economista Samidana, a Camila Farani do Shark Tank Brasil e José Roberto Marques levaram ao encontro seus cases de sucesso e a convicção que ainda é possível investir no país. José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching e jurado da última edição do reality O Aprendiz, é um dos maiores defensores do empreendedorismo nacional. Empreender nada mais é do que a força que você tem para alavancar todos os sistemas que você faz parte. E empreendedorismo é o quê? É movimento. Empreender é movimentar onde você está. Se você movimentar, você não vai ter problema e muito menos crise. Essa foi a primeira edição do Meeting de Empreendedorismo de Curitiba, que segundo Luiz Fernando Coimbra, organizador do evento, já pode ser considerado um sucesso. Eu estou muito feliz porque a gente tem contribuído demais com as pessoas aqui e a ideia, ela nasceu há 1 ano e meio atrás e foi um projeto dia a dia, foi um projeto a longo prazo e é um projeto que a gente investe muito para que ele aconteça para o empreendedor. Então assim, eu estou muito feliz, eu estou mega realizado. Se o evento parasse agora, eu sairia para comemorar. No leque de palestras, o encontro contou com a presença de Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato. Em 1 hora de conversa, ele contou bastidores da maior operação contra a corrupção da história do país, que somente em 2019 já realizou 22 acusações e devolveu aos cofres públicos cerca de 2 bilhões de reais. Hoje eu quero dizer que é possível sim a gente derrotar a desesperança e a gente vencer a grande corrupção impregnada nas nossas instituições, mas isso depende de você e isso depende de mim. É possível a gente superar o sofrimento humano que a corrupção gera. Hoje eu vou falar sobre como nós podemos sonhar, ousar e perseverar na luta contra a corrupção e por mais integridade nos negócios do nosso país. Jurista desde 2003, Dallagnol levou ao público a sua palestra A Ética nos Negócios em um Mundo Sob Pressão, que cita modelos de como ser protagonista nos negócios. A confiança é um adubo para o ambiente de negócios. Sem confiança, os negócios não florescem. Quanto maior é a confiança, mais os negócios florescem. A confiança depende essencialmente de um ambiente ético. Ou seja,
Se nós queremos um ambiente melhor, para que todos nós empreendamos mais, melhor, nós precisamos cultivar um ambiente de integridade no nosso país. A grande atração do Meet de empreendedorismo foi a cantora Anitta, que além de artista, se tornou uma grande referência sobre marketing e também sobre como fazer uma empresa dar certo. Você já viu a Anitta em um palco sem dançar ou cantar? Pois bem, o Meeting de Empreendedorismo proporcionou essa experiência para os cerca de 1.000 participantes. As músicas deram espaço às histórias de uma mulher empreendedora. Nós não vamos ter o melhor produto se você não souber trabalhar e fazer um bom marketing dele. Você vai ter o melhor produto que não vai sair do lugar. Então, cada detalhe é muito importante e eu acho que para você se destacar, você precisa não olhar exemplos de outras pessoas e tentar fazer igual. Pelo contrário, você tem que criar a sua própria fórmula, você tem que criar a sua própria maneira e aí você acaba sendo a referência que as pessoas vão olhar e vão tentar fazer do modelo um modelo parecido com o seu. O sucesso da dona do Show das Poderosas não é uma história de sorte, mas sim de muito estudo e perseverança. Antes mesmo de começar a cantar nos bailes das comunidades do Rio de Janeiro, ela já estudava administração, área na qual ela tem formação. No meio da minha carreira eu tenho que ir muito atrás, assim, trabalhar muito. E foi bem sofrido, assim, foi bem árduo. Eu imaginava que era de um jeito, que todo mundo imagina que é, né? E aí, hoje em dia não, depois que começou a acontecer, começou a virar realidade, eu falo, meu Deus, é isso aqui. Após tantas conquistas na carreira musical, Anitta revela que não pretende passar longos anos em cima dos palcos Brasil afora e que gostaria de parar no auge. Meu projeto de carreira, de vida, nunca foi de cantar por muito tempo, né? Eu não quero ter muitas décadas de carreira, não me vejo cantando por tantos anos assim. Eu me vejo realmente parando no meu auge, é o que eu tenho vontade de fazer. Daí em diante seguir minha carreira profissional nos negócios mesmo, que eu também adoro, me sinto muito bem, até para aproveitar um pouco mais a minha vida, que essa vida de artista você acaba não aproveitando, né? Você se sacrifica muito e não aproveita muito a vida pessoal. A participação da Anitta em um evento com essa temática pode até pegar de surpresa algum desavisado. Quando eu comecei a ler e receber informações sobre a Anitta e a startup Anitta, eu realmente falei assim, eu preciso estudar mais a fundo, porque ela é um fenômeno, né? Eu costumo dizer, é um potencial muito grande. E aí eu comecei a receber muitas críticas assim, Coimbra, você vai trazer a Anitta, por quê? Qual o motivo? Ela só dança. Eu falei, não, você tem que estudar a startup Anitta, porque ela comanda todas as empresas dela. E eu acho que uma gestora de pessoas, de processos, de planejamento estratégico e de muito resultado, tem que passar esse case de sucesso ali no palco, com certeza. E era o meu sonho. O Meeting de Empreendedorismo pretende voltar nos próximos anos com muitas novidades e buscando sempre promover o network entre a comunidade empreendedora. Obrigada pelo carinho de vocês. Pessoal, muito obrigada. Tá aí, bacana o encontro, né? Olha, no Rio Grande do Sul, uma pesquisa chamada de Boletim do Trabalho, preparada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mostrou que aumentou a escolaridade entre os gaúchos. Outro dado positivo por lá e descoberto por meio deste estudo foi a redução na diferença do que é pago para homens e mulheres com o mesmo grau de instrução. Esta foi a primeira edição do boletim que visa avaliar a forma como o período de baixo ritmo de crescimento econômico e de recessão da economia entre 2014 e 2016, seguido aí do processo de lenta recuperação, impactou na força de trabalho nos diferentes níveis de escolaridade. O documento, produzido com foco no Rio Grande do Sul, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a chamada PNAD Contínua, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, dá sequência às divulgações de pesquisas realizadas pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado, que nas últimas semanas incluíram o Boletim de Conjuntura e os dados do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul. Os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE,
eles mostram, a partir do terceiro trimestre de 2018, um retorno das pessoas ao mercado de trabalho. Então, nós estamos vivendo um processo de recuperação da atividade econômica aqui no Estado. Recentemente, o Departamento de Economia e Estatística divulgou dados do Produto Interno Bruto do Estado do Rio Grande do Sul do primeiro semestre de 2019, no qual a gente constata claramente um processo de recuperação econômica, e eu creio que é esse processo de recuperação econômica que está estimulando as pessoas a retornarem ao mercado de trabalho. Quanto aos rendimentos recebidos por homens e mulheres, o boletim aponta uma redução na desigualdade, mas com percentuais ainda altos. A maior diferença está justamente nos níveis mais altos de escolaridade. Homens com ensino superior completo recebiam no segundo trimestre deste ano 34,6% mais do que as mulheres com o mesmo grau de instrução. O percentual é menor do que o registrado no segundo trimestre de 2012, mas está maior do que a mínima histórica, registrada no segundo trimestre de 2015, quando a diferença chegou a 30,5%. A menor diferença nos rendimentos se encontra no segmento com ensino médio incompleto, no qual homens ganham 17% a mais do que as mulheres com o mesmo grau de instrução. O percentual aponta queda quando comparado com o início da série de 2012, quando a diferença era de 29,8%. No segmento com ensino médio, o mais representativo entre a população ocupada, as mulheres recebem 25,2% a menos do que os homens, também abaixo do registrado no segundo trimestre de 2012, quando a diferença era de 33,6%. Os números virem positivos é sempre importante para reforçar esse otimismo na economia, que sempre é importante você ter isso para tomar iniciativa, para investir, porque a gente está precisando que realmente a sociedade reaja e volte a atuar de forma ativa na economia, né? Porque a gente sabe da restrição que o governo tem, que a gente está tendo que ter muita cautela no gasto. Então, isso é importante, né? Continuamente a gente está fazendo, divulgando e discutindo. A pesquisa também mostrou um maior grau de instrução entre os gaúchos. Entre o segundo trimestre de 2012 e o segundo trimestre deste ano, o boletim aponta um aumento no peso relativo dos segmentos mais escolarizados em ambos os sexos, na comparação da força de trabalho. As mulheres com ensino superior completo tiveram avanço no total da força de trabalho feminina de 17,4% para 23,2%. Entre os homens, a expansão passou de 8,9% para 14,4% do total. A escolaridade avançou, acompanhando o movimento que é da população em geral e da força de trabalho da população economicamente ativa. E no caso do emprego formal, se percebe que o padrão é um pouco mais elevado que o dos ocupados médios. Ao final da nossa série, que abarcou 2006 a 2018, 50% aproximadamente de todos os empregados formalmente no Estado tinham o nível médio completo ou superior incompleto, que a gente agrupa. Então, 50% estavam nesta faixa. Os outros que estavam abaixo se reduziu muito a participação, caindo de 22 para 11 aproximadamente, dos que tinham até fundamental completo. Superior também se expande bastante bem, mas só para ter uma noção, do total ali da força de trabalho, são 30% aproximadamente que tem o nível médio. Entre os empregados formalmente são 50%. Então há uma seletividade nesse segmento do mercado de trabalho. Considerando o período entre 2006 e 2018, avaliado na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, o percentual de empregados formais no Rio Grande do Sul, que não havia completado o ensino fundamental, era de 22,7% em 2006, caindo para 11,7% em 2018. Entre a população com ensino superior completo, o percentual subiu de 14,1% para 21,1%. Depois do intervalo, você confere a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno à cidade de Campo Maior, no estado do Piauí. Centenas de fiéis compareceram ao encontro. Nós já voltamos.
O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira para ir até o Vaticano conversar com Silvanei José, que tem as últimas informações do Papa Francisco. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ontem, quarta-feira, o Papa Francisco deu continuidade a seu ciclo de catequeses durante a audiência geral na Praça São Pedro, sobre os Atos dos Apóstolos, e comentou o capítulo 16, quando Paulo e Silas chegam à Europa através da Macedônia do Norte. Portanto, a chegada da fé cristã à Europa foi o tema da catequese de ontem de Francisco. Com os primeiros sinais do outono chegando a Roma, sob garoa, aos milhares de fiéis, o pontífice recordou então os Atos dos Apóstolos. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho, diz Paulo. O Espírito Santo é o protagonista da missão da Igreja, explicou ontem Francisco. É ele quem guia o caminho dos evangelizadores, mostrando a eles a via a seguir. E os macedônios têm orgulho disso, e recordo a esse povo, disse Francisco, que me acolheu com tanto calor, citando a sua viagem à Macedônia do Norte em maio desse ano. Paulo chega a Filipos e ali batiza a vendedora Lídia e a sua família. Com o coração aberto, afirmou Francisco, a pessoa pode dar hospitalidade a Cristo e aos outros. Temos aqui o testemunho da chegada do cristianismo à Europa, o início de um processo de enculturação que dura até os dias de hoje. Depois do calor vivido na casa de Lídia, Paulo e Silas têm que fazer as contas com a dureza da prisão, para onde são levados com a acusação de perturbarem a ordem pública ao converterem em seguida uma jovem com espírito de adivinhação. E Francisco advertiu as pessoas que ainda hoje pagam e utilizam os poderes, entre aspas, dos adivinhos. Na prisão acontece um fato surpreendente. Enquanto Paulo e Silas rezavam, um terremoto move os alicerces da prisão, libertando os prisioneiros. E ao ver as portas abertas da prisão, o carcereiro está para se suicidar quando pergunta a eles: que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a esse ponto, explicou ainda o Papa, acontece a mudança. No coração da noite, o carcereiro escuta a palavra do Senhor com a sua família, acolhe os apóstolos, lava suas chagas e recebe o batismo. No coração da noite desse anônimo carcereiro, a luz de Cristo brilha e derrota as trevas. Assim o Espírito Santo faz a missão desde o início, desde Pentecostes. Ele é o protagonista da missão, repetiu ainda Francisco. Ele nos leva avante a sermos fiéis ao Evangelho. Ao final da audiência de ontem, Francisco fez ainda um apelo em prol da paz no Iraque, dizendo que o seu pensamento ia ao amado país, onde as manifestações de protesto ocorridas durante este mês causaram inúmeros mortos e feridos. Enquanto expresso o pesar pelas vítimas e proximidade às suas famílias e aos feridos, disse o Papa, convido as autoridades a ouvir o grito da população que pede uma vida digna e tranquila. Exorto todos os iraquianos, com apoio da comunidade internacional, a percorrer o caminho do diálogo e da reconciliação e a buscar as justas soluções aos desafios e aos problemas do país. Rezo para que aquele povo martirizado, disse Francisco, possa encontrar paz e estabilidade depois de anos de guerra e violência. Pelo menos 240 pessoas morreram e mais de 8.000 ficaram feridas desde o início dos protestos no início deste mês.
Ainda ontem, na audiência geral, solenidade de Todos os Santos e Dia de Finados foram lembrados pelo Papa. Francisco rezou pelos defuntos, como fará no sábado, direto das catacumbas de Priscila, ao presidir a Santa Missa. Francisco, ao saudar os peregrinos provenientes da Polônia, lembrou que está se aproximando a solenidade de Todos os Santos e o Dia dos Finados. Em memória, recordamos aos fiéis defuntos, e o pontífice usou as palavras do Papa polonês para indicar como devemos viver esse período. Como dizia São João Paulo II, esses dias nos convidam a dirigir o olhar ao céu, destino da nossa peregrinação terrena. Lá nos espera a festiva comunidade dos santos. Lá nos reencontraremos com os nossos queridos defuntos, pelos quais agora se eleva a nossa oração. Outro momento ontem, os argentinos, recordamos, são devotos de Maria, que tem o título de Nuestra Senhora de Luján. E essa devoção remonta ao século XVII. Uma cópia similar à imagem original havia sido subtraída pelos britânicos no final da Guerra das Falklands Malvinas, em 82. Na manhã de ontem, sob o olhar do Papa Francisco, houve uma troca com outra imagem semelhante que irá agora para o Reino Unido. A cópia similar à original havia sido levada para as Falklands Malvinas pelas tropas argentinas que, após a invasão das ilhas, a colocaram na igreja de Santa Maria, na capital, Port Stanley. Mais tarde, com a derrota e a retirada dos argentinos, os militares britânicos a levaram para a Inglaterra, colocando-a na igreja do Ordinariato Militar Britânico. Agora, a devolução da imagem. E ontem ainda o Papa Francisco nomeou para a Diocese de Leopoldina Dom Edson José Oriolo dos Santos, até então bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Muito bem. Olha, esta semana a cidade de Campo Maior, no estado do Piauí, recebeu a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Esta é a visita de número 189 da imagem e ocorreu no Complexo Valdir Fortes, no centro da cidade. O município piauiense atrai devotos e turistas de todos os cantos do Brasil por conta da Catedral de Santo Antônio, que é considerada a igreja-mãe da diocese da cidade. Na visita da imagem do Divino Pai Eterno, centenas de fiéis receberam com muita fé a imagem que foi de Goiás. Somos peregrinos neste mundo, romeiros do céu. Nem mesmo a alta temperatura impediu com que os devotos se reunissem para receber a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Alguns vieram de cidades próximas, outros percorreram quilômetros só para dar testemunho desse amor. É uma alegria muito grande. Quando o bispo anunciou que a gente ia acolher a imagem, que a gente ia criar toda essa estrutura, foi a alegria do povo de Campo Maior. Eu tenho muita vontade, eu vim muito alegre para mim assistir a missa e ver o Padre Robes, que eu gosto muito dele. Vale a pena, e aqui não é nada. Pode ser o calor que for, ninguém nem sente. O Piauí é o estado mais católico do Brasil, com quase 90% da população adepta à religião do Papa. Por isso, o anúncio dessa visita causou uma grande expectativa em quem mora na região. Eu tenho certeza que esta missa que aconteceu, ela foi uma missa de agradecimento, como também de pedido, né, de muitas pessoas que estão aqui, não só da nossa diocese do Piauí, mas no Maranhão, como a gente está vendo. Então, para nós, foi esse motivo de muita alegria e de muitas bênçãos para nós. Eu acho que a oportunidade também maior para estarmos orando, para estarmos nos entregando a Deus, né, é uma oportunidade que Campo Maior merece, né, que o povo do Piauí merece, e por isso estar hoje aqui, né, nesse momento, sendo prefeito da cidade, recebendo esse momento especial é gratificante. Eu só quero agradecer, né, dizer que nós estamos muito felizes aqui na cidade de Campo Maior e seu povo por estar tendo a oportunidade de ver de perto, de aqui estar prestigiando e principalmente orando para que tenhamos melhores dias em nossas vidas. Aqui a devoção ao Pai Eterno só tem aumentado.
Eu acredito que com os meios de comunicação e agora com a TV Pai Eterno, de fato, a devoção ao Pai Eterno chega mais fácil ao coração das pessoas. E nós percebemos isso no crescimento da devoção e na alegria que o povo tem com esse encontro, com esta celebração que nós tivemos aqui. E mais, quando nós anunciamos que nesta data estava vindo o Padre Robson trazer para nós a imagem peregrina, uma grande expectativa já foi formada no coração das pessoas. A Santa Missa foi presidida pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Robson de Oliveira, que ficou feliz com a receptividade dos nordestinos. O povo do Nordeste tem uma característica muito específica, são muito amáveis, gostam de abraçar, gostam de tocar, gostam de fotografar, e esse calor humano expressa o amor do brasileiro na sua origem mais bela. É a forma mais espontânea, mais sincera do coração humano, é aquela que é expressada aqui nessa região. Eu fico muito feliz de vir aqui, e a convite de Dom Francisco, que foi meu colega, contemporâneo meu nos estudos também, eu fico muito feliz de poder estar em Campo Maior celebrando aqui o encerramento do mês extraordinário da missão. Todo esse amor ao Pai Eterno é um impulso para que essa caminhada de evangelização continue. As visitas da imagem, na minha visão, nunca são um trabalho. Elas são um momento de gratidão manifesta do povo para conosco, porque nós empreendemos tempo, gastamos a nossa vida em prol da redenção, e quando temos a oportunidade de fazer uma visita às pessoas, nós levamos esse amor do Pai Eterno e elas nos retribuem com muito mais amor. Então nós não fazemos ideia de como nós somos queridos, de como somos amados, de como as pessoas querem bem essa devoção. Portanto, para mim é motivo de grande alegria estar hoje nessa terra tão abençoada, né? Essa terra dos carnaubais, a terra de Santo Antônio, a querida Campo Maior. No fim da celebração, Campo Maior foi presenteada com a imagem do Divino Pai Eterno. E Dom Francisco já pensou em tudo para que essa devoção aumente cada vez mais. Não tenho dúvida nenhuma que o povo saiu feliz, animado, disposto a viver a sua vocação. E com certeza marcas no coração de todas as pessoas ficaram deste encontro com a imagem peregrina do Divino Pai Eterno, que não volta mais. Ela permanece conosco e vai peregrinar em nossa diocese até outubro de 2020. Afinal, testemunhos de graças alcançadas não faltam, por misericórdia e poder do Pai Eterno. A minha bênção que eu recebi foi subir naquela escada lá da igreja dele, que eu tinha um sofrimento nos meus pés do escravo. E no dia 12 de agosto, que fez um ano agora, né? Eu subindo e pedindo que ele me curasse, que eu já sou devota de lá, e eu alcancei a graça. E todo dia eu assisto a novena do Padre Robson e peço, estou rezando e chorando às vezes. E todos os meses eu tenho a satisfação de receber aquela carta dele, e toda vez que eu leio eu choro. Por toda a graça que eu alcancei. Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva Jesus Cristo! Olha, a verdade é uma só. Por onde a imagem peregrina do Divino Pai Eterno passa, reúne multidões, né? E é muito bacana a gente ver que nesses momentos as pessoas que às vezes não têm condições de ir até o santuário, lá em Trindade, pode encontrar com o Padre Robson de Oliveira e trazer então seu agradecimento pela a graça alcançada, não ao Padre diretamente, mas ao Divino Pai Eterno, a imagem peregrina que está ali representada e por meio de toda a equipe a qual o Padre comanda nessas viagens, né? É muito bacana a gente poder mostrar essas histórias, essas viagens da imagem aqui no JBN. E é com essa reportagem que a gente termina a edição de hoje aqui do nosso jornal. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até lá.